Em poucos minutos você vai ver a revelação da besta do Apocalipse. Convido você a fazer tua oração, prece ou reza pessoal, pedindo a Deus sabedoria para poder entender a sua palavra. Só Ele pode nos dar o entendimento claro. Eu estou com a Bíblia aberta em Apocalipse 17 e vou ler a partir do verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Decifrando os símbolos. Mulher, na Bíblia, significa igreja. Em Efésios, capítulo 5, versos 24 e 25, encontramos que Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é uma igreja onde encontramos nela púrpura, escarlata, ouro, pratas, pedras preciosas. Tudo isso você encontra, quer na liturgia, quer na vestimenta dos sacerdotes desta igreja. Além disso, no seu serviço de culto, ela usa um cálice de ouro. Para não deixar margem a dúvidas quanto a qual é esta igreja, o Apocalipse também diz que ela foi vista como embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A história da Idade Média nos conta que há uma igreja responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas cujo único pecado era ler a Bíblia ou divulgá-la. Esta é a Igreja Católica na época do papado medieval. A igreja é vista como uma mulher sentada numa besta. O que seria a besta? Em Apocalipse 13, no versículo 4, é dito: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Se a besta é adorada, ela é um líder religioso. E no versículo 7 do mesmo capítulo, nós temos uma informação adicional que nos permite descobrir quem ela é. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Um líder religioso que tinha autoridade sobre as nações e também podia perseguir e matar os santos. Ora, isso se deu na Idade Média e o líder foi o Papa. O papado, portanto, é denunciado no Apocalipse como a besta. Note você que o Apocalipse foi escrito há quase 2000 anos atrás, mesmo antes do surgimento do papado e da igreja. Portanto, não se trata de uma denúncia do que se vê depois, mas sim a profecia, Deus vendo o que já ia acontecer. Voltando ao Apocalipse 17, a partir do versículo 7, nós encontramos a revelação do restante da profecia. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Como já vimos, a mulher é a igreja católica. A besta é o poder papal sobre o qual a mulher se assenta. Nós vemos que a besta teve um poder no passado. Que poder ela teve? De perseguir e matar os santos. E também teve autoridade sobre as nações. Portanto, a besta tinha um poder político e religioso.
Contudo, esse poder foi perdido em 1798, quando as forças do imperador ou monarca Napoleão Bonaparte entraram e aprisionaram o Papa Pio VI. Desde então, os papas não voltaram a ter aquele poder, pelo menos não abertamente, que tinham na época, de coroar os reis e determinar mesmo o que as nações tinham que fazer. Mas a Bíblia diz que ele voltará a ter este poder. A besta ela era um poder político e perseguidor, ela não é, mas ela vai voltar a ser. E quando? Aí está o mistério da profecia. Avancemos para descobrir. Verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes, e é lá onde está a sede da igreja, o Vaticano. O Estado do Vaticano encontra-se ali. Portanto, está identificado o local geográfico onde está a besta. Avancemos. Verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. As cabeças da besta também representam 7 reis. Se a besta é o papado, as cabeças devem ser aquele que governa, aquele que manda. No caso, o Papa. São 7 papas. Quais seriam eles? A Bíblia diz que são 7 reis. Os papas somente se tornaram reis quando passaram a governar um país, quando o Vaticano foi fundado. Isto aconteceu em 1929, quando o ditador Benito Mussolini assinou com a Igreja Católica o Tratado de Latrão. Desde então, vários papas assumiram o trono e personificaram as cabeças da besta do Apocalipse. O primeiro foi Pio XI, em seguida Pio XII, depois João 23, então Paulo VI, João Paulo I foi o quinto e João Paulo II foi o sexto. A Bíblia diz: 5 caíram e 1 existe. João foi levado ao tempo do 6º Papa, o que nos leva a entender que a revelação seria dada no tempo do governo deste Papa, João Paulo II. De fato, nós entendemos esta profecia por volta do ano de 99 e 2000, e foi quando João Paulo II ainda estava no poder. Mas a profecia diz que depois dele, o próximo que viria duraria pouco tempo. E aqui nós temos um selo de confirmação sobre a profecia. Por quê? Depois de João Paulo II veio Bento XVI. Enquanto João Paulo tinha estado no poder por 28 anos, Bento XVI permaneceu por apenas 8. Então tivemos o cumprimento de pouco tempo. Por fim, a Bíblia nos diz, versículo 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. A besta que era e não é. A besta é o poder político e perseguidor que há de voltar. Mas ele há de voltar personificado numa pessoa. E quem seria esta pessoa? A Bíblia diz que esta também é o 8º. E quem é o 8º da profecia? O texto diz, o 8º é dos 7. Atenção, não se confunda aqui. Se o 8º é um dos 7 anteriores, ele não é o 8º na nossa contagem sequencial ou cronológica. Portanto, não é Francisco. O 8º da profecia é um dos 7 primeiros. Tem que ser um deles. Ou Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I ou João Paulo II ou ainda Bento XVI. Agora, como vamos descobrir qual é ele? A chave encontra-se em Apocalipse 13. Vamos ler os versos 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Somos ensinados a calcular o número do nome do Papa que será a besta, o que voltará, por assim dizer. Dos 7 papas da profecia, apenas um deles tem um nome que, quando calculado, nos dá este resultado.
No Vaticano, o idioma oficial é o latim, onde as letras também valem números. E o nome Ioannis Paulus Papa II é o único dentre todos os 7 que nos entrega como resultado 666. Sua tradução para o português, João Paulo II. Talvez reste a dúvida, mas ele já morreu? Como ele apareceria de novo? Note que em Apocalipse 17, verso 8, a Bíblia diz como ele virá. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Em Romanos capítulo 10, no versículo 7, a Bíblia nos ensina o que isto significa. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Portanto, vir do abismo equivale a vir de entre os mortos. E quando ele vier, segundo Apocalipse 17, verso 8, ele vai à perdição. E aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida, o seguirão, mas obviamente o seguirão para a perdição. Portanto, um grande engano se aproxima. Alguém poderia perguntar, mas será que o inimigo das almas, Satanás, pode trazer a aparência de um papa ou trazer ele da morte de fato? Podemos afirmar que o diabo não tem poder sobre a vida. Contudo, a Bíblia nos ensina, no livro de Samuel, capítulo 28, que o diabo pode sim enganar, trazer a aparência daqueles que já morreram através de um estratagema, uma estratégia que hoje é conhecida como espiritismo. A pessoa vai até lá e encontra, entre aspas, aqueles que morreram. Contudo, a Bíblia diz que não são de fato as pessoas que morreram que aparecem ali, porque em Eclesiastes 9, verso 5, está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Portanto, os mortos não têm como intervir e nem dar conselhos a quem está aqui hoje vivo. Voltando ao ponto, a besta há de vir. Quando? Em breve. Há um sinal, é o último, que a própria profecia nos dá em Apocalipse 17, para que possamos compreender quando se aproxima este grande engano do inimigo. Em Apocalipse 17, no versículo 12, é dito: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O mundo tem sido dividido em blocos econômicos. O Clube de Roma, em 1973, planejou a divisão do nosso planeta em 10 supernações, chamadas reinos. A União Europeia é uma delas, e o equivalente da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, é a região número 6 deste mapa, onde nós estamos, a América Latina. Aqui, o embrião se deu com o Mercosul. Note que as nossas placas de trânsito, as placas de carro, já não são placas do Brasil, e sim placas do Mercosul. Segundo a profecia, em breve, o Brasil não será mais uma nação soberana como a conhecemos hoje. Vai ser um Estado-membro de uma grande supernação, a América Latina, e será governado por um rei. Não somente aqui, 10 reis governarão a Terra. Quando se consolidar essa nova estrutura de governo mundial, então estes reis entregarão o poder a este que virá, ao João Paulo II. Quando se consolidar esta estrutura de poder mundial em 10 monarquias, então o cetro de poder será entregue nas mãos desse que vai aparecer como se fora o João Paulo II. A Bíblia diz que haverá grandes sinais e prodígios feitos pelos falsos cristos e falsos profetas, que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Jesus nos disse isso em Mateus capítulo 24. Você deve estar estudando a palavra, aprendendo para não ser enganado. Aqui estás ouvindo a verdade. E o que resta é saber uma coisa só:
neste terrível tempo que teremos pela frente, nesta prova terrível, onde o mundo entregará a sua autoridade a um que é enviado do próprio inimigo, como poderemos nós estar firmes e ao lado de Deus? Em Apocalipse 14, verso 12, encontramos a chave e a resposta. Ali diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você quer estar entre eles? Se você assim o deseja, eu quero estar orando por você. E já te convido para entrar em contato conosco. Queremos te auxiliar a se preparar nesta caminhada. Buscar obedecer a Deus. Andar em harmonia com a sua vontade. Somente assim seremos escondidos. Lembre-se de que aos obedientes Deus prometeu no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que esta seja a tua experiência em breve. Que Deus te abençoe.